Boa tarde, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um encontro na Sacada da Carmens, hoje tendo como tema amizade e vontade. Então, vai puxando a cadeira, sentando bem confortável, arma a rede, para que a gente possa, nesse final de tarde, conversar com o João Gabriel Arraes, estudante de Engenharia Mecânica na UFC, com o Lucas Paiva, estudante de Engenharia Mecânica na USP, e com o Matheus Villarroel, eles criaram o projeto Primavera nos Dentes. E é sobre amizade, sobre vontade, sobre engajamento social que a gente vai começar hoje a nossa Sacada da Carmens. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que a trilha sonora que abriu o nosso encontro é de autoria. As 3 primeiras músicas, Tempo, Olho Mágico e Revoada, é de autoria do jornalista, do poeta e compositor cearense Flávio Paiva, que é pai do Lucas Paiva. E essa trilha sonora, ela compõe, ela integra o livro A Casa do Meu Melhor Amigo, de autoria do Flávio Paiva. E depois, a música que abre todos os encontros da Carmens é O Que Temos, da Adriana Calcanhoto. Bom, o João Gabriel já está aqui presente, o Lucas também. Então, obrigado, João Gabriel, obrigado, Lucas, por estarem conosco aqui nessa tarde. E o João Gabriel, o Lucas e o Matheus, eles se conheceram no Colégio Canarinho. Então, eles, desde a infância, frequentam os mesmos colégios, né? Frequentavam Canarinho, não eram da mesma turma. Depois, no ensino fundamental 2, o colégio que dá sequência ao Canarinho, que é o Sapiens, eles se tornaram amigos. E no ensino médio, no Colégio Santa Cecília, todos aqui em Fortaleza, eles foram da mesma turma, né, do ensino médio. E desde então, eles jogam juntos, saem juntos, vão à praia juntos, cultivam um vínculo de amizade que já dista aí de pelo menos 15, 16 anos, né, de duração. Então, eu queria começar perguntando a vocês, Lucas, João, qual foi a contribuição dos colégios pelos quais vocês passaram na construção dessa amizade que vocês cultivam até hoje? Sejam bem-vindos, a palavra está com vocês. Pessoal, boa tarde. Tá dando para me ouvir direito? Eu não consegui conectar perfeito. o microfone. Bom, eu vou começar falando aqui, se o João quiser me complementar, pode ficar à vontade. Eu acho que, em relação às escolas, bom, não tenho tanta propriedade para falar no sentido acadêmico, pedagógico, mas, assim, principalmente depois que eu saí, né, olhando de trás para essas experiências, foram sempre espaços onde a gente foi muito incentivado a protagonizar o que quer que fosse. Então, assim, notadamente, no Sapiens tinham várias semanas de matemática, de linguagem, que a gente apresentava trabalhos, tipo, quase em formato acadêmico. A gente era sempre incitado a estar produzindo alguma coisa, estar fazendo alguma coisa que fosse além do currículo escolar obrigatório, que é igual para todas as escolas. Para você, João. Seja bem-vindo, João Gabriel. Obrigado, muito feliz por estar aqui. Boa tarde a todos e a todos. Bom, o Lucas está absolutamente certo. O Canarinho e o Sapiens, eu sempre me lembro do slogan do colégio, que eu acho que faz muito sentido, que é cultivando cidadãos, construindo cidadãos, uma coisa assim. A professora Emília, que está aí online, pode me corrigir se eu estiver errado. E é realmente isso, a gente desde o começo
no meu caso, realmente desde o começo mesmo, porque eu entrei no Infantil 1, saí no final do Sapiens, a gente é estimulado a ter essa visão de cidadão, enfim, não pensar só aquela coisa dos conteúdos rígidos de uma escola tradicional, assim. Foi uma coisa que, desde o começo, foi muito forte nas nossas educações e certamente foi extremamente importante a nossa formação como seres humanos. Não sei como é pro Lucas, mas no meu caso, acho que quanto mais o tempo passa, mais fica evidente o impacto positivo disso. Certamente, João e Lucas, é muito gratificante para a professora e pedagoga Célia de Castro Luna, provavelmente também está nos escutando aqui ao lado da sua filha, Emília de Castro Luna, que é são as diretoras, né, dos colégios Canarinho e Sapiens, saber que o esforço delas, principalmente o esforço da Célia em criar esse colégio, ainda na época da ditadura militar, quando ela começou a pensar o colégio, quando ela se formou na Universidade Federal do Ceará, trouxe impacto na formação de vários jovens que hoje se tornam adultos, que se tornaram cidadãos. E um deles fui eu. Né? Eu estudei no Colégio Canarinho, eu sou da 2ª turma, então no próximo ano o colégio completa 50 anos de idade, e eu sempre repito, em todas as palestras, encontros, que de todas as diplomações que eu recebi, de todas as titulações que eu recebi, a mais importante me foi outorgada pelo Colégio Canarinho, me foi outorgada pela educação infantil e fundamental 1. Então, é de lá que vem a base da criatividade, da imaginação, do sonhar, do alçar voos, do compromisso social e do aprender fazendo, do aprender com engajamento, como a pedagogia do colégio nos ensinou e, acredito, continua ensinando até hoje. E foi esse engajamento que mobilizou vocês, agora mais recentemente, a criarem o projeto Primavera nos Dentes, né? Que é um projeto que vocês descrevem para quem tem vontade de fazer alguma coisa sobre o mundo, mas ainda precisa descobrir o quê. Né? Ou seja, é uma proposta de mobilização social para cada cidadão, para cada sujeito brasileiro. Eu queria saber qual foi a fonte motivadora para criar o Primavera nos Dentes, o que é o Primavera nos Dentes, como ele tem sido trabalhado e quais as repercussões que vocês estão percebendo no Primavera nos Dentes. Para quem não sabe, Primavera nos Dentes é um perfil que você pode encontrar no Instagram, @primavera.nos.dentes, e lá você tem acesso às informações. Lucas? Então, a história ela é um pouco engraçada, porque ela é bem recente, assim. Basicamente, eu ainda estava em São Paulo, na metade desse semestre, e, se eu não me engano, foi no fim de semana em que tiveram tensões muito grandes aqui no Brasil e no resto do mundo. Se eu não me engano, foi logo depois do assassinato do George Floyd, e no mesmo dia tinha acabado de ter a manifestação das torcidas antifascistas do Corinthians e de alguns outros times na Avenida Paulista. E durante esse dia, conversando com o João, com o Matheus e com outras pessoas, o clima todo era de muita inquietação, de muita... um mal-estar, assim. E nesse dia eu lembro que, assim, antes de dormir eu fui ler notícias, inclusive é um péssimo hábito. Depois desse dia eu parei de ler notícias antes de dormir, porque eu tive uma insônia nojenta. E justamente nessa insônia fiquei matutando, tipo, pô, tem tudo isso acontecendo e eu tô aqui em casa e não tenho o que fazer, não sei o que fazer, o que dá para fazer? E nisso fui lembrando de algumas conversas que a gente foi tendo no decorrer dessa quarentena,
que era muito, tipo, o que você pode fazer quando você está em casa, né? E nisso foi formando essa ideia de um grande passo, assim, de mobilização, é você, de fato, se educar, né? Quando você se propõe a se educar, você se propõe a aprender, a se envolver mais com aqueles determinados assuntos, você já está dando alguns passos que você não daria se você só tivesse parado no passo da indignação. E junto com os meninos, no dia seguinte já mandei mensagem pro João, pro Matheus, e a gente as coisas foram começando a tomar corpo, a gente foi começando a ter ideias, foi começando a discutir, etc, etc, para justamente ser um mecanismo direcionador dessa energia que a gente fica quando a gente está indignado, quando a gente vê que está dando tudo errado, que parece que não tem mais jeito e que quer fazer alguma coisa, mas justamente não sabe o quê. Então, a ideia foi justamente dividir esse tipo de ativismo, digamos assim, em 3 frentes, que seria de educação, de doação e de ação. Sendo a educação, como você mesmo pode aprender mais sobre determinado tema e, a partir daí, descobrir uma luta que é significativa para você, descobrir uma temática, alguma iniciativa que seja significativa para você. A doação, porque a vida de todo mundo é diferente, então tem gente que se sente muito bem doando dinheiro para alguma iniciativa, isso é muito legal. Então, para quem estiver disposto a doar para alguma iniciativa, tiver alguma grana a mais, ou nem que não tenha, a gente poder fazer essa seleção e direcionar para algumas pessoas, algumas iniciativas que a gente realmente acha legal que as pessoas contribuam. E a terceira, que é a ação, que é justamente se a intenção da pessoa for tomar uma atitude mais direta em relação a isso. A gente está focando em grupos, principalmente aqui de Fortaleza, em alguns de São Paulo, e justamente para, se você ficou motivado a ponto de querer agir sobre aquele problema, aquela mazela, o que for, tem um grupo lá que você pode conhecer, você pode entrar no Instagram deles e trocar uma ideia com a galera. Tipo, é realmente uma tentativa de fazer essa aproximação a vontade de fazer alguma coisa do que já está sendo feito. E a nossa hipótese aí, né, que a gente espera validar ao longo desse trabalho, é que justamente você trazendo isso e jogando na cara das pessoas, em algum momento, a gente vai tocar em algum assunto, vai fazer alguma recomendação que a pessoa vai ficar tipo, putz, que da hora, nunca tinha pensado nisso, não conhecia isso, e a partir disso você está transformando tanto a vida da pessoa quanto está fortalecendo um movimento, uma causa, uma luta em algum lugar do Brasil. Se o João quiser me complementar. Então, passo já para o João. Para quem chegou agora, quem estava falando é o Lucas Paiva. O Lucas Paiva está residindo em São Paulo, onde ele cursa Engenharia Mecânica na USP, e juntamente com o João Gabriel Arraes e com o Matheus Villaoel, deve ter pronunciado certo, e eu vi que o Matheus acabou de chegar por aqui também. Então, Matheus, seja bem-vindo para também participar, se lhe for possível falar aqui conosco também. João, a palavra é sua. Obrigado. O Matheus está aqui porque ele é tímido, mas espero que a gente consiga tirar alguma palavra dele até o final. Bom, o que o Lucas falou é bem certo. Tipo, a gente está numa situação bem tensa atualmente, e principalmente no momento da criação do... Só um minuto. Do momento da criação do Memória dos Dentes, a gente via eu me sentia agoniado, pensando, nossa, realmente parece que o mundo está se acabando, o Brasil está se acabando,
cada dia que passa, teve uma sequência de 2 semanas que todo dia o nosso excelentíssimo presidente da República falava uma besteira diferente, e era cada vez mais agoniante. E aí, tipo, a gente vinha compartilhando, eu acho, um sentimento de inquietação muito grande, que aí o Lucas foi e transformou em realmente uma ideia concreta de algo que a gente poderia fazer para canalizar nossa inquietação com tudo isso. Tipo, o crédito tem que ser dado corretamente. A ideia foi dele. Eu e o Matheus, a gente foi enlistado para ajudar, mas primeiro a cabeça que pensou nisso foi a dele. E tipo, pois é bem gratificante fazer tudo isso, e tá sendo gratificante até pra gente. Um detalhe que o Lucas não falou foi que no começo a gente estava colocando muita postagem de, enfim, ação, doação, educação, tudo mais, mas a gente acabava que parecia que a gente não tinha tempo para consumir as coisas que a gente indicava. Então, uma atitude que a gente tomou foi de a gente mesmo consumir as coisas para discutir durante as reuniões. Isso está deixando a gente ainda mais realizado com o que a gente se propôs a fazer, porque além de estar indicando meios de educar as pessoas, mas a gente mesmo está aprendendo junto com isso. Então, apesar de você atribuir, né, a autoria ao Lucas Paiva, nós aprendemos cedo lá no Canarinho que ninguém faz nada sozinho. Então, certamente, o apoio do amigo, o incentivo, a presença afetiva é dos três, e os três se tornaram, quando eu digo os três, Lucas, João Gabriel e o Matheus, são os responsáveis, né, pela construção desse projeto, que é o Primavera nos Dentes. Ele é modesto, ele não gosta que eu fale, mas... Bom, e, Matheus, se sentir à vontade, pode ligar o microfone, tá? E eu sei que não é fácil encarar uma câmera, também já fui uma pessoa muito, muito, muito tímida, estar diante de um microfone era algo impensado para mim, mas também foi lá na educação infantil que me apresentaram um teatro. Então, desde que eu comecei a fazer o teatro, né, a vida se tornou um grande palco e tudo é uma representação. Então, uma representação social da vida cotidiana. Então, o teatro me ajudou muito. Mas eu não quero colocar o Matheus na berlinda se ele não quiser aparecer, mas o convite está feito. Então, é um projeto que surge da indignação, da exclamação, da inquietação, né, que são atitudes que estão sendo perdidas, né, nesse momento, 2020, no Brasil, e que grande lição que vocês estão nos apresentando a nós, os adultos, né, que é preciso se indignar, é preciso usar o ponto de exclamação novamente na língua portuguesa, é preciso transformar a inquietação em ação. E eu te pergunto, Lucas, depois que vocês lançaram o perfil, que as ações foram começadas, qual foi o sentimento, qual é a sensação que você tem tido? Essa inquietação diminuiu? Você se sente mais confortável com o que está acontecendo? Como é que você está lidando com o pós-lançamento do Primavera nos Dentes? E para quem não sabe, conta para a gente a fonte de inspiração. Ela vem de uma música, de quem é. Então, certamente, a geração aqui dos anos 50, 60, lembra dessa música Primavera nos Dentes. Lucas. Então, começando logo por isso, essa música que eu gosto muito, né, se eu não me engano, é o primeiro disco do Secos e Molhados, se chama Armazém 73, e a música é um poema musicado, né, pelos membros da banda, que também é homônimo, chama Primavera nos Dentes. Tipo, eu acho assim que teve tudo a ver, porque a gente passou algum tempo correndo atrás de nome, que não fosse alguma coisa muito comum, que realmente passasse a mensagem que a gente queria passar. E realmente Primavera dos Dentes foi encaixou perfeitamente, porque toda a mensagem do poema é justamente uma mensagem de você incitar a coragem,
de você se colocar para frente apesar dos tempos adversos. E, assim, recomendo a todo mundo que escute a música, porque eu acho que dá uma compreensão maior sobre o que a gente está fazendo. E em relação ao pós-lançamento, assim, inicialmente foi bem legal ver que muita gente curtiu a ideia, que muita gente está acompanhando, etc, etc, mas assim, a inquietação não passou e eu me recuso a deixar a inquietação passar, porque é justamente isso que vai fazer com que a gente continue se movimentando, né? Então, não basta ter um perfil, a gente precisa saber se as pessoas que acompanham a gente estão realmente abrindo, estão olhando o que a gente está indicando. Será que a gente está fazendo isso da melhor forma? A gente precisa ter sempre um comportamento muito crítico sobre as ações que a gente vai implementando para estar sempre melhorando, né? Então, acho que tanto nessa questão de sempre estar insatisfeito, estar feliz, mas insatisfeito, para poder sempre melhorar, e também a questão da indignação com o mundo, com o Brasil e com tudo que está acontecendo, ela, a partir do momento que a gente começou a consumir o que a gente estava divulgando, pelo menos para mim, os meninos podem falar como foi para eles, pelo menos para mim isso está aumentando, porque a gente passa de novo a ter mais contato com tudo que está acontecendo, um contato um pouco mais, não profundo, mas mais bem fundamentado, né? A partir do momento que a gente vai se educando, a partir dos temas que a gente vai escolhendo divulgar. E quanto mais imerso a gente fica, né, na realidade, quanto mais a gente se permite notar o que está acontecendo, é impossível, é desumano a gente não ficar cada vez mais indignado sobre como as coisas estão sendo organizadas nesse momento. Pois é, eu concordo bastante. O nosso intuito com a página não é, tipo, diminuir e inquietar. Tipo, parece um pouco paradoxal falar isso, mas, tipo, nosso intuito não é realmente diminuir a indignação, inquietação. Intensificar e multiplicar. Porque isso é uma coisa que tanto a gente quer fazer como acontece se a gente saber que isso vai acontecer. Tipo, sei lá, por exemplo, os posts da semana passada ou retrasada foram do sistema penitenciário, certo? E aí a gente tem um negócio que eu falei de a gente mesmo consumir os conteúdos. Então, tipo, eu tinha uma ideia de que o sistema penitenciário do Brasil era ruim, com muitos maus tratos e tudo mais. Mas quando eu fui atrás de pesquisar sobre isso realmente, tipo, você acaba descobrindo que as coisas que a gente percebe que estão erradas com a sociedade, na verdade, são muito piores do que a gente imagina que estão. O que é um pouco desesperador, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente vai encontrando jeitos de batalhar e lidar com isso. Isso foi uma coisa que a sociedade inteira passou, eu acho, com essa história do assassinato de George Floyd. As pessoas perceberam que racismo não é só a injúria racial, racismo é toda uma coisa muito maior do que isso. Foi uma coisa que eu percebi, enfim, acho que foi um processo pelo qual muita gente passou. Então, enfim, meu ponto como falei, tipo, não, a inquietação não diminuiu, nem a gente quer que diminua, porque a gente só quer que diminua quando as coisas realmente melhorarem. E vamos ver quando é que isso vai acontecer. País do futuro. Então, quero fazer ecoar essas palavras. O objetivo do Primavera nos Dentes não é subtrair a inquietação, é multiplicar a inquietação, é compartilhar essa inquietação, como disse o Lucas Paiva, ser feliz, mas sempre insatisfeito. Exatamente. E, bom, vocês escutaram que o Primavera nos Dentes é uma inspiração de um poema que foi musicado pelos Secos e Molhados. Acho que a geração de 1970 lembra daquele long play, daquele LP com várias cabeças nos pratos, LP lindo, né, que certamente marcou
a minha pré-adolescência, e certamente muitos lembram das músicas dos Secos e Molhados, depois da carreira independente que o Ney Matogrosso brilhou. Bom, esse nosso encontro hoje, com a temática Amizade e Vontade, ele foi intencionalmente agendado nesta semana em alusão ao Dia do Estudante, que transcorreu no dia 11 de agosto, e em alusão ao Dia Internacional da Juventude, transcorrido no dia 12 de agosto, que, nesse ano, a ONU definiu como tema o compromisso da juventude com a ação global. Então, esse é o tema da juventude que a ONU, né, definiu para o ano de 2020. Eu gostaria, então, agora de convidar a participação de vocês que estão nos acompanhando, ouvindo, assistindo, para que vocês possam ligar os microfones e diretamente compartilhar ressonâncias, atravessamentos das palavras do Lucas, do João Gabriel, desculpa, e vou fazer perguntas para eles. Quem começa? Vamos lá, né? Deixa eu ligar a câmera também. Bom, quem vai falar é Emília de Castro Luna. Pronto. Gente, assim, é muito gostoso. Quando eu vi a propaganda de vocês lá, né, a chamada, é muito orgulho para a gente, né, de ver o Lucas, o João Gabriel, o Matheus bem caladinho. O Matheus, eu não lhe conheci tão caladinho, viu? Para mim, o João Gabriel era o mais calado dos três. Hoje de manhã, eu tive, assim, outro presente, né, porque a vida dá muitos presentes a gente. A gente teve uma live no Sapiens sobre bordado, que a gente tem um núcleo de interesse, que a gente trabalha a poesia e o bordado. E a gente foi vendo, assim, que linguagens permeiam também, como a gente pode falar, porque a gente não fala só pelas palavras, né? A palavra oral, ela é uma das formas. E hoje foi uma live muito linda, muito emocionante, que era uma criança, que vocês eram também, vocês ocuparam esse lugar uma vez, que ela se intitula Pré-Adolescente, não é? E ela foi falar, assim, como o bordado, não o ponto do bordado, né? Inclusive, não existem pontos, existem pontos. Cada um foi criando. E uma das coisas que eu acho que é comum ao que vocês estão colocando é que tudo parte de um mal-estar, não é? E, assim, uma coisa muito linda que eu acho, muito importante, é porque a gente vem vivendo uma sociedade onde ninguém pode sentir o mal-estar. E eu acho que vocês se permitiram sentir isso, como os meninos que bordam na escola, não é? A partir de um mal-estar, a gente pode transformar. A gente usa uma linguagem e a gente vai em busca de dar um sentido a esse mal-estar. E eu acho muito importante, né, assim, Lucas, eu fui de uma geração com sua mãe, a gente foi para o meio da rua pedir diretas já, né? E, assim, o que eu acho muito importante, que eu me preocupo muito, né, com essa juventude, com essa geração que está vindo, que é uma geração que está sendo poupada desse mal-estar. E eu penso que o mal-estar que move esses movimentos, e a gente precisa entender que o mundo existe para a gente transformar. E, assim, como é que vocês pensam de dar isso cabo? Eu penso até dentro da escola, né? Vocês saíram do Sapiens e do Canarinho, como vocês podem voltar para a gente ensinar para essa meninada que o mal-estar é transformador também. Como vocês pensam sobre isso? Obrigado, Emília. Quer falar, Matheus? E a pergunta também é extensiva ao Matheus. Ah, Matheus ligou a câmera, né? Agora eu estou lhe vendo. Liguei. Eu tinha que responder às acusações do João aí, porque, na verdade, eu só não pude participar por questão de logística aqui em casa mesmo. Mas eu estava acompanhando e agora deu para ligar. E já eu vou fazer uns comentários também. Primeiro a gente comenta isso aí. Pois João, se quiser começar dessa vez, a gente dar uma variada. Queria até falar que eu fiquei intrigado com o Cavalcante falando que o Canarinho só originou da ditadura, porque, tipo, isso é uma coisa que faz muito sentido, mas eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso, tipo, qual teria sido a origem do Canarinho, tipo, de onde que realmente faz muito sentido. E eu concordo bastante com a professora, eu acho que dá para dizer que
o mal-estar acaba sendo o motor do mundo e das transformações. No Brasil, que a gente está vivendo, às vezes parece que as pessoas estão anestesiadas. A gente conversou sobre isso, me veio à cabeça uma frase de um professor meu da faculdade que disse: os jovens hoje parece que só querem saber dos Vingadores, da Liga da Justiça. E, tipo, eu acho que é isso mesmo. Tipo, a gente meio que talvez esteja normalizando a sensação de, tipo, estar lá junto com as coisas que estão dando agonia pra gente, a escalada do fascismo, o racismo que continua 400 anos depois do fim da escravidão. Quer dizer, aqui é menos do que isso. Enfim, e a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar parado. E se a gente acha que a gente tem a opção de, eu posso, tem gente que vai fazer alguma coisa, mas eu não posso pensar nisso, tenho que cuidar da minha vida, porque, enfim, eu não posso perder tempo me aprofundando, ajudando outras pessoas, fazendo outras coisas. A gente não tem essa opção, porque se a gente fizer isso, se cada um só pensar no que cada um vai fazer, onde é que a gente acaba nisso? A gente não vai conseguir resolver, lidar com o que a gente está vivendo agora. E a Emília também pergunta, né, que como vocês poderiam contribuir, ensinar a essa nova geração que está no colégio a realizar esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo hoje, né, como foi que vocês aprenderam a fazer isso, como é que vocês podem também ensinar as novas gerações que ainda estão no colégio a fazerem o que vocês estão fazendo. E atualizando as datas, João Gabriel, Canarinho, no próximo ano, ele completa 50 anos. Então, ele foi criado em 1971. Então, nós estávamos ali respirando a saída, né, de anos duros, anos pesados, e os anos de escolarização universitária, né, de formação universitária da Célia, foi justamente durante o período da ditadura. Então, se o colégio foi criado em 71, ela deve ter começado a pensar esse colégio em 69, 1970. Então, naquele período realmente muito difícil de se fazer uma educação emancipatória, como ela se propôs a fazer desde a primeira turma. Então, pensar numa pedagogia que é transgressora, pensar essa pedagogia transgressora em 1971, isso foi um grande pioneirismo dessa escola na história da educação do Ceará. Então, isso precisa ser revisitado, isso precisa ser compartilhado, para que a gente saiba como foi um gesto corajoso da parte dela pensar essa pedagogia naquela época, naquele contexto histórico. Lucas. Então, complementando um pouco a resposta do João, acho que quando a gente fala de juventude, de maneira geral, a gente está englobando uma esfera muito grande de pluralidades, diversidades e de vivências, né? E, assim, quando a gente vê que a gente precisa assumir os problemas como nossos, a gente precisa se movimentar e fazer alguma coisa, eu acho que isso foi um resultado comum para nós três, muito intrínseco às próprias experiências de vida que a gente teve, justamente por ter estudado no Canarinho, por ter estudado no Sapiens, por ter feito as escolhas que a gente fez durante o ensino médio, durante a faculdade, e isso acabou levando a inquietação que a gente tem nesse momento e que a gente sente que precisa transformar em alguma coisa produtiva. Sendo que é complicado falar sobre como a gente torna a juventude mais mão na massa, etc., etc., porque isso vem de como a gente pode cativar as pessoas nesse sentido, né? Como a gente pode atingir uma pessoa que nunca pensou em fazer alguma atividade social fosse boa para ela, e convencer que não é só boa para ela, mas como boa
para todas as pessoas ao redor dela, bom para a comunidade, bom para... É uma coisa que se multiplica. E, então, eu gosto de pensar nessa ideia até o que levou mais ou menos ao projeto de ser uma coisa de a gente aproveitar toda essa inquietação que a gente tem para tentar levar um pouco para as outras pessoas que porventura podem não ter tido. A gente, de fato, a gente só muda, a gente só tem potencial de, apesar de ter que trabalhar para construir uma carreira, trabalhar para conseguir pagar um aluguel e sobreviver. Além de tudo isso, você está trabalhando pelo bem de outras pessoas e trabalhando para aprender um pouco mais sobre como funciona o mundo, como funciona o Brasil, é uma energia que é uma coisa que gasta muita energia, né? E então é importante que a gente esteja pensando o tempo todo em como incluir mais as pessoas nesse sentimento, nessa inquietação. Em relação a... Desculpa, eu esqueci qual foi a última pergunta. Eu acabei me empolgando na primeira. Como levar, né, essa proposta para jovens que estão na escola atualmente? Assim, fazendo um estudo de caso com a amostra bem reduzida de 3 pessoas, dá para dizer que o que a gente foi provocado a fazer na escola foi muito catalisador para o que a gente está fazendo hoje, né? Então, a partir do momento que o Canarinho e o Sapiens, principalmente, que é o que eu lembro mais, assim, se propõe a criar núcleos de interesse, onde, nesse caso, por exemplo, as pessoas, os alunos, eles podem se reinventar através do bordado. Eles podem aproveitar a quarentena não só para fazer a tarefa de matemática, mas também para colocar um pedaço nelas num pano em branco, né? Eu acho que tudo isso são provocações que vão desenvolvendo a gente nessa construção, né? Que é a própria educação. Sim. A gente vai escutar, obrigado, Lucas, também o Matheus. E depois do Matheus, eu gostaria muito de escutar, eu sei que ela está aqui, talvez ele também esteja, a Andrea e o Flávio, né, que são os pais do Lucas, porque escola não faz trabalho sozinha. Escola precisa da participação dos pais. E André e o Flávio foram, eu conheço pessoalmente os dois, são pais engajados, são pais que realmente exercem a função educativa também dentro de casa. Então, se André quisesse falar, ou Flávio, sejam muito bem-vindos. Matheus. Bom, gente, boa tarde. Eu não tinha conseguido me comprometer para participar, mas no fim das contas deu certo e estou muito feliz. Foi muito legal ouvir Estava pensando aqui, amigos, colegas, irmãos de longa data, que eu tenho esses caras no meu coração há muito tempo. E eu fiquei pensando um pouco nessa questão de fazer, tipo, estimular que esse mal-estar seja sentido por outras pessoas. Eu fiquei pensando, por que não é sentido? Muitas vezes, na maioria das situações, por que o mal-estar não chega? E eu pensei um pouco que tem a ver com um caráter muito funcional, assim, tipo, de funcionalidade em relação à vida das pessoas e o lugar que ela ocupa. Aí eu pensei um pouco na minha trajetória relacionando com a escola, e eu acho que os meninos talvez se identifiquem. Eu acho que o papel que o Canarinho teve foi muito de plantar uma sementinha, assim, tipo, de estimular o cuidado ao outro, a sensibilidade a outras realidades. Depois a gente foi para uma escola, o Santa Cecília, né, que é uma escola mais da elite, é uma escola com vidas que ocupam a mais privilegiadas ainda, e eu acho que foi um movimento muito grande de confronto mesmo, com as coisas que a gente tinha sido estimulado a acreditar, a pensar, e logo depois nós 3 fomos para a universidade pública, eu faço psicologia na UFC. E eu acho que esse momento foi um momento muito de expansão, mas essa expansão da nossa visão veio muito com um confronto mesmo, com outras realidades. Porque aqui nós 3, a gente fala muito de um lugar de privilégio muito grande. E
eu acho que o que possibilitou mesmo, que, como o Lucas comentou em relação às nossas escolhas, eu acho que isso possibilitou muito que a gente tivesse tido contato com outras realidades. Tipo, pegando o exemplo do Lorin, que ele comentou sobre o racismo. Lorin não, João Gabriel, é só você de costume. Profissionalismo, Matheus. Pegando o exemplo que ele comentou do racismo, racismo não é só algo de uma injúria racial, uma ofensa. O racismo é algo que atravessa o cotidiano das pessoas que são afetadas por isso, das formas mais simples, assim, no olhar, na fala, essas coisas. E eu acho que a nossa vivência na universidade pública, assim, com contato com pessoas de vidas muito diferentes, fez com que essa sensibilidade da gente se expandisse de uma forma mais consciente do lugar que a gente ocupa. Então, respondendo um pouco ao que a tia Emília trouxe, vai ser sempre tia Emília, eu acho que uma coisa que pode ser muito efetiva nas escolas também é tentar estimular, que é uma coisa que eu acho que o Canarinho faz, é tentar estimular o olhar para dentro em relação a o que é que nos atravessa, qual é o lugar que a gente está ocupando na sociedade, qual foi o lugar que os meus pais ocuparam na sociedade comigo. E eu acho que isso faz grande diferença no mal-estar que você vai sentir e de que forma ele vai repercutir o mal-estar de outras pessoas que você pode conhecer. Né? O Matheus lembra algo importantíssimo, o trabalho da educação subjetiva, né, para o sujeito, para os seus sentimentos, para as suas sensações, que o Canarinho proporciona. E hoje nós temos um movimento de educação muito voltado para fora, para o mercado, para as oportunidades. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de escutar essa live sobre o bordado, né, e ela parte muito de uma disciplina, né, de um curso de formação humana que acontece dentro da escola, né, Sapiens, e que é esse lugar de escutar os atravessamentos, o que está ressoando no sujeito, na subjetividade humana, e fazendo com que a gente, então, anestesie esse mundo, sinta esse mundo, ao invés de anestesiar o mundo que está nos afetando, nos atravessando hoje. Para quem chegou depois, a gente está conversando hoje com 3 estudantes universitários, o João Gabriel Arraes, que é estudante de Engenharia Mecânica na UFC, o Lucas Paiva, que é estudante de Engenharia Mecânica na USP, e o Matheus Villarroel, que é estudante de Psicologia na UFC. E agora nós estamos no espaço aberto às perguntas e comentários, participações. Quem liga o microfone? Bom, enquanto as pessoas se encorajam, Lucas, eu queria voltar para você. As 3 divisões, o pilar, o tripé, né, que vocês escolheram para o Primavera nos Dentes. Né? Por quê? A educação, a ação e o terceiro é? Doação. Qual? Doação. Doação. Por que esses 3? Por que vocês elegeram esse tripé para ser a base de sustentação do projeto? Acho que, sim, não é uma coisa tão fixa, no sentido de... a gente acredita que esses são os 3 pilares da mobilização individual. Não é isso. Foi uma coisa que foi casando à medida que a gente foi desenvolvendo, né? No sentido de como a gente vai pensar em atingir pessoas através de uma página no Instagram. E, assim, só encaixou muito bem que, sei lá, as colunas do perfil do Instagram são exatamente 3, então você dá para fazer bloquinhos de 3 posts sempre, que é legal, que funciona sempre, deixa tipo, a página agradável esteticamente. A questão de, assim, um dos pilares assim, que era muito certeza era justamente o da educação, porque durante todo esse período de, meu Deus, eu não sei o que fazer, o que você pode fazer para ser uma pessoa melhor, para lutar contra o racismo sem sair de casa, etc., etc.,
muito do que se ouvia era aprenda sobre isso, se eduque em relação a isso, etc, etc. Então, esse pilar era muito... ele era mais fixo, né? Uma coisa, não tinha como fugir muito disso. E os outros dois vieram justamente... Eles até são razoavelmente parecidos, né? Às vezes, quando a gente divulga um grupo para doação, a gente divulga ele também para ação, se a gente achar, assim, que cabe. E a ideia é que, justamente, tipo, cada pessoa, dentro da sua experiência de vida, individualidade, e de como ela compreende a inquietação que surge dentro dela, ela pode encontrar meios diferentes de reagir a ela, né, a reagir a isso. Então, tem gente que se sente mais confortável doando dinheiro para uma instituição, para uma campanha de arrecadação online dessas, assim. Tem gente que se sente mais confortável, acha que faz mais sentido para ela, conhecer um grupo que está ali do lado dela e que ela nunca ouviu falar e que talvez tenha amigos que participem que a pessoa não sabia, e talvez entrar nesse grupo, só de conhecer já é um tipo de ação legal. E tem gente que fica mais confortável, faz mais sentido para a pessoa pegar um livro que ela não conhecia ou que ela já tinha ouvido falar, mas nunca tinha sido recomendado de fato, ler um livro, ver um filme, ouvir um podcast, e a partir daí ir construindo a trajetória dela naquele caminho. Então, foram 3 áreas, 3 porque funciona bem para o Instagram, é uma quantidade legal de posts por semana, sendo um pouco mais pragmático em relação a isso, e, ao mesmo tempo, são critérios não, são divisões que fazem sentido para o que a gente quer propor, né, que isso é o principal. Acima de tudo, tem que fazer sentido, não pode ser uma coisa supérflua, ou enfim. Para quem não acessou ainda o Instagram Primavera nos Dentes, Lucas, ilustra para a gente como é que vocês estão trabalhando um desses pilares, por exemplo, educação. Como é que vocês trabalham a educação? Como é que você pensa esse pilar? Como é que você difunde esse pilar? Bom, a nossa ideia, até porque a gente reconhece as nossas próprias limitações, né, em relação ao que a gente divulga. Tipo, aqui a gente tem 2 engenheiros mecânicos e um psicólogo em formação ainda. Então, todo mundo está em formação, está em construção, e é importante que a gente reconheça que ninguém aqui é autoridade para dar aula sobre, por exemplo, o nosso último tema, que é descarte de lixo nos centros urbanos. Então, a gente não tem o viés de autoridade, de geógrafo, de alguém que pensa o lixo nos centros urbanos mais do que qualquer outra pessoa na média. Então, a nossa ideia é justamente se dar o trabalho de pesquisar e de colocar mastigadinho para as pessoas darem o primeiro passo delas, né? Então, já que falei desse último tema de descarte de lixo nos centros urbanos, a gente geralmente separa em livros, filmes e podcasts, geralmente livros, filmes e outras mídias, na maioria dos casos é podcast, mas às vezes tem artigo em jornal online, às vezes tem vídeo no YouTube. A ideia é sempre diversificar para que a pessoa se sinta mais confortável acessando aquela mídia. Então, por exemplo, nesse caso de descarte de lixo não foi diferente. Essa parte de educação, se eu não me engano, foi o Matheus que fez para essa semana, e justamente o modus operandi assim, que a gente estabeleceu foi de ir buscar coisas que, se você quisesse se aprofundar naquele assunto, você leria, você assistiria, você ouviria um podcast sobre. E, acima de tudo, né, como o João perfeitamente lembrou, dividir algum desses, para a parte de educação, principalmente, a gente divide toda reunião que a gente faz, esses conteúdos entre a gente, para a gente consumir e depois discutir. Então,
além de a gente estar recomendando para as outras pessoas, reconhecendo a nossa ausência de autoridade sobre o assunto, a gente se compromete a consumir e também, não queria dizer dar esse exemplo, mas fazer o que a gente está propondo às outras pessoas que façam, né? Acho que era isso. Não sei se respondi bem. Matheus e João Gabriel, quais são as expectativas que vocês têm em relação ao Primavera nos Dentes? E o que vocês gostariam de ver acontecendo que ainda não está acontecendo? Depois dessas falas do João Gabriel e do Matheus, convido a participação de vocês, convido a participação de pais e mães que estejam aqui, seja do Matheus, ou do João Gabriel, ou do Lucas, ou qualquer outro pai e mãe que queira também compartilhar suas experiências. Matheus. Eu diria que a maior expectativa que a gente tem seria a de receber o depoimento de alguém que descreva como o Lucas colocou desde a nossa primeira reunião, de que alguém que não sabia como fazer, como se engajar, como entrar em algum projeto, e aí conheceu o Primavera, seja por indicação de amigos, o Instagram, o algoritmo do Instagram só mostrou lá, e finalmente conseguiu engajar e descobrir uma luta que faz sentido para ela e que ela acha que pode devolver algo para o mundo, do lugar que ela está. Como a página ainda está pequena e a gente está... Enfim, eu acho que é importante a gente sempre ver como adaptar o que a gente está fazendo e recentemente o nosso processo está muito nisso, assim, de ver não chegou no alcance esperado, mas eu acho que essa é a maior expectativa que a gente tem. E quem puder, assim, 5 ou 50 pessoas, o importante é, como foi colocado desde o início, é repassar as inquietações, né? Tipo, estimular, multiplicar. Obrigado. E quem está nos acompanhando agora já pode contribuir, né? Pega o teu celular, entra na tua conta do Instagram, acessa primavera.nosdentes e começa a seguir o perfil, né? E veja o pedido que ele fez. Comenta as reações, os atravessamentos dessas postagens. João Gabriel, já vejo que André e Flávio estão ali juntinhos, preparados para daqui a pouco falarem também. Então, Gabriel, tuas expectativas, o que você anseia com esse projeto, o que você gostaria de ver acontecendo que ainda não está acontecendo? Mutado, desculpa. Bom, eu concordo com o Matheus, tipo, eu não sei se é uma expectativa ainda, porque no momento a expectativa que a gente tem é de aumentar o número de seguidores, porque ainda está bem no começo, a gente tem que pegar cada desafio cada vez, mas eu gostaria muito realmente de receber, tipo, uma mensagem, uma pessoa que dissesse, pô, vocês me ajudaram a pensar nesse assunto que eu pensava de uma forma X, eu comecei a pensar de uma forma Y. Isso seria muito impactante. Mas, uma coisa que acho que já dá para dizer que já está acontecendo é que a gente está do que a gente conversa sobre os temas e do que a gente se dedica para estudar sobre, isso está causando impacto nas nossas vidas já também. Tipo, então, mesmo que, sei lá, ninguém não apareça, ninguém falando isso, assim, tipo, já está sendo uma coisa que está valendo muito a pena para nós três, só do que a gente está fazendo. E eu acho que isso é muito importante. Você não deve medir o sucesso de um projeto, ou, tipo, a alegria das coisas da sua vida só tipo, pela aceitação externa, embora seja bem importante também. O que você sente por aquilo, o que você sente que está na sua vida é extremamente importante. Eu sinto que está sendo muito legal para nós três. Obrigado, João Gabriel. E agora a gente vai escutar também Andréa Pinheiro, Flávio Paiva. Quem chegou depois, nós abrimos hoje nosso encontro com 3 composições do Flávio Paiva. Flávio Paiva é jornalista
jornalista, poeta, compositor, e Olho Mágico integram a trilha sonora do livro Casa do Meu Melhor Amigo, de autoria do Flávio Paiva. E André Pinheiro é professor universitário da Universidade Federal do Ceará, é voluntário da Carmens, que é essa comunidade de ações para a redação dos modos de existência e prevenção do suicídio, que realiza a Sacada da Carmens, que é esse espaço quinzenal que a gente tem sustentado, ancorado durante a quarentena. Então, sejam bem-vindos, André, Flávio. E a pergunta para vocês é a participação da família, como que vocês contribuíram, né, como parceiros do colégio. Né? A tendência hoje é que o colégio seja terceirizada a educação por completo. Muitos pais se eximem da responsabilidade, e vocês, pelo que eu conheço, foram e são pais e mães engajados. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Boa tarde, uma alegria enorme estar participando dessa conversa com você especialmente, Cavalcante, Matheus, Lucas, o João e o grupo que está acompanhando a gente, né? Essa iniciativa dos meninos é uma iniciativa que eu acho muito bonita por várias razões. Por isso que eles comentaram mais cedo, dessa inquietação propositiva, como é que a gente aproveita essa indignação, esse incômodo, para compartilhar essa indignação e, de certo modo, mobilizar outras pessoas que também estão se sentindo inquietas e, às vezes, não sabem como se movimentar diante desse sentimento, né? Mas, fundamentalmente, o que eu acho mais incrível dessa proposta deles é esse laço de amizade que une os três, né? Eles têm um grupo muito maior, com outros amigos, com outras pessoas, e é uma amizade que a gente acompanhou desde sempre, dos trabalhos escolares que eram feitos, ora aqui em casa, ora na casa de outros colegas. Os pais acabaram se conhecendo e ficando próximos também por conta da amizade deles. Então, acho que esse é um valor incrível. E, às vezes, a gente até pensa, são amigos que são... e facilita esse contato por conta da proximidade no ambiente escolar, mas eles já estão há vários anos fora da escola, e essa amizade só se solidifica, então eles planejam coisas juntos, fazem coisas juntos, se encontram, mesmo o Lucas morando em São Paulo, estão sempre muito próximos, nos bate-papos, jogando, vendo filmes. Eu acho isso uma coisa muito bonita e importante da gente manter esses vínculos, que eles são muito honestos uns com os outros, muito cuidadosos, nos momentos frágeis, estão juntos, se precisa de um apoio maior, eles estão ali, sabe? Eu acho isso muito bonito, que eles construíram um grupo enorme, e eu me sinto muito honrada de ver meu filho junto com outros rapazes tão bacanas, tão sensíveis, tão honestos e tão determinados a praticar isso que eles estão defendendo, essa cidadania no sentido mais amplo, de fazer a diferença no mundo, independente das suas trajetórias pessoais. Então, acho que esse é o orgulho e o sentimento que me move muito como mãe. Obrigado, André. Flávio, seja bem-vindo. Obrigado, Cavalcante. Que bom ver você novamente e ver esses três aí apresentando esse projeto tão legal, assim, instigante. E, além do que a Andrea falou, acrescentaria apenas, e me move muito, assim, a minha satisfação, é vê-los exercitando essas coisas que são possíveis e, às vezes, estão ocultas, né? Às vezes, a gente não percebe o que está nos incomodando e como é que a gente se expressa com aquilo de uma forma mais ampla, que vai além da gente. Então, esse interior, que aí o João Gabriel colocou uma coisa muito interessante, que a primeira medição não é necessariamente a audiência, é a audiência interna. Eu preciso, no primeiro momento, ficar com aquela sensação de que eu estou realmente movido por uma coisa que me instiga, que me coloca para tentar contribuir diante das adversidades que estão postas. Então, assim, é só felicidade para a gente ver
esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, esse tipo de fazer, né? De pegar uma parte do tempo e colocar a ação, o pensamento, a preparação. O Lucas colocou aí, nós não somos autoridades, nós não somos especialistas, porque, na realidade, os especialistas têm uma parte da responsabilidade do mundo, a outra parte é de todos. Todos nós somos especialistas em alguma coisa pela nossa vivência, pela forma em que a gente existe, pelo que a gente acredita. Então, o que eles colocam com Primavera nos Dentes é uma externalização de crenças e atitudes. E isso, assim, para mim, como pai, como tio aí dos outros que a gente conhece desde pequenininho, é uma satisfação muito grande. Muito obrigado, Flávio e André, pela participação de vocês. E a lembrança que eles nos trazem na fala do Flávio, de que aos especialistas compete uma parte, mas uma outra parte compete a todos nós. Então, é um convite ao engajamento, um convite à participação. E para quem está nos acompanhando e pensa que o Primavera nos Dentes já existe há muito tempo, não, ele tem menos de 2 meses de existência. A primeira postagem dele é de 21 de junho, então nós ainda estamos nos encaminhando para os 2 meses. Então, convidamos você para apoiar esse projeto, passando a ser seguidor, seguidora no Instagram do Primavera nos Dentes e divulgando, repostando o que lá está sendo compartilhado. E convido agora a participação, perguntas de quem está nos acompanhando também. Quem liga o microfone? Boa tarde aí a todos. Áurea Holanda, também da área da Carmens, e é a pessoa que está do outro lado, cuidando da plataforma, dos ingressos de cada um, também é professora da Universidade Federal do Ceará. Áurea, seja bem-vinda. Obrigada, Cavalcante. Uma alegria enorme, primeiro, olhando para vocês três, né, ver que vocês tiveram esse movimento, que eu acho que é super importante, uma preocupação que eu tenho muito hoje, né, esse olhar muito individualista, né, de alguns jovens, né, e é muito legal a gente ver, né, que a partir de uma amizade, de algo que foi construído pela família, pela escola, né, eu também sou conhecedora aí do Canarinho Sapiens, né, a minha mais velha já fez essa trajetória, a mais nova ainda está no Sapiens, e eu sou testemunha desse instigar, né, da coletividade. Eu acho que, enquanto a gente tiver um coletivo, né, que está passando pelo que a gente está percebendo, está olhando, e a gente não se indignar, né, é muito estranho, né? É muito estranho a gente não se indignar, mas vocês foram além, né? Vocês fizeram esse movimento, vocês tiveram essa ação, foram para a ação, né? E mais do que uma pergunta, é um comentário, né? Que eu acho isso que vocês falaram super importante a partir de um grupo que tem uma ação que conseguiu se mobilizar, você consegue sensibilizar outras pessoas, né, que não sabiam o que fazer, né, tem essa indignação, mas não tem, às vezes, tanta atitude como vocês tiveram, né, e no que depender de mim, né, eu vou acompanhar vocês, né, eu vou passar para outras pessoas, porque eu acho que o que vocês estão fazendo é muito especial, né, então, a Andréa, coincidentemente aqui, né, conheço a Andréa desde pequena, né, ela morava no mesmo prédio que a minha avó, então a gente se conhece desde pequena, mais ou menos da mesma faixa de idade também, e eu fico muito feliz, né, dou os parabéns à Emília, às famílias, né, e a gente vê que essa junção, né, esse caminhar junto da escola, da família, gera, né, cidadãos, né, com sensibilidade, né, e com atitude, né, que conseguem ir além da indignação, né, de se mobilizar, se movimentar, né, então é mais um
um comentário disso, né, que eu acho que essa sensibilização começa assim mesmo, alguém começa consegue ter a atitude, né, e a gente sai sensibilizando outras pessoas que também estão indignadas. Parabéns para vocês três, as famílias, a escola, né, e eu fico muito feliz de estar sendo testemunha desse momento aqui. Boa sorte para vocês. Obrigado, Áurea, pela participação. Realmente, parabéns às famílias e parabéns principalmente à professora Célia de Castro Luna, que é a pioneira, né, da criação dessa proposta pedagógica, da fundação do Colégio Canarinho há 49 anos. Temos uma pergunta aqui da Moema Urquiza, no chat. Ela inicia parabenizando vocês pela iniciativa linda, e gostoso ouvir o Lucas dizer que sim, sejamos felizes, mas insatisfeitos. Ela diz que o meu caçula, o Arthur, está ouvindo aqui comigo a fala de vocês. E ela pergunta, o que dizer para os meninos sobre a importância de transformar toda indignação em energia transformadora, ainda que em pequenas revoluções cotidianas? A pergunta da Moema Urquiza. Então, quem quiser responder, Lucas, Mateus, João Gabriel, fica à vontade. Aproveitando também, a Maria Betânia do Nascimento parabeniza, sente-se renovada e cheia de esperanças com as falas de vocês. A Carla Duarte também parabeniza vocês, a Joyce Tereza também está encantada com a participação. A Sinara Paiva parabeniza pela maturidade e pela expressão dos ideais do projeto. É muito inspirador. Se eu quiser começar, eu acho muito importante que a Moema falou em pequenas revoluções cotidianas, porque é muito importante deixar claro para as pessoas que realmente você não precisa de tanto esforço, de tanta coisa assim para começar. Porque sempre que a gente tem alguma ideia, alguma coisa legal para fazer com a nossa vida, tipo, seja um projeto como esse, ou sei lá, aprender a tocar instrumento, a gente sempre, logo quando a gente pensa em uma lista de 10 motivos pelo qual a gente não pode fazer aquilo, e de repente se torna uma montanha inescalável. Eu acho que é muito importante deixar claro, inclusive no contexto da pergunta anterior, de como é que a gente pode passar isso para as crianças do Canarinho, coisa assim, deixar claro que é uma coisa, realmente basta você ter uma boa ideia ou empenho, não precisa, você pode entrar numa organização que já existe, coisa assim, e você ir lá e fazer. Não é tão difícil assim. Isso é muito importante sempre se ter em mente. E, bom, a importância de transformar a indignação em energia transformadora é a mudança que isso pode trazer para o mundo, como a gente está falando, de talvez mudar a ideia de algumas pessoas sobre alguns assuntos, e para a gente mesmo é importante que a gente canalize um pouco essa vontade de fazer alguma coisa que a gente sentia tanto, que era tão latente no começo, e aí conversava, falando, nossa, dá vontade de fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? A gente foi e fez. Se todas as pessoas fizessem isso, talvez haja esperança. Obrigado, João Gabriel. Lucas ou Mateus, gostariam de acrescentar algo? Me sinto contemplado pelo João, e o que eu diria para os mais jovens sobre a importância ou não sobre a importância, mas sobre isso, é muito sobre o processo de estar junto com as pessoas que travam essa luta, né? E, como digo, tendo em vista toda a discussão que a gente fez aqui sobre amizade, é desenvolver laços com essas pessoas, e daí a ação vai fluir muito mais naturalmente e vai fazer muito mais sentido. Bom, o Raimundo Nonato de Lima também parabeniza, Thalita Bezerra, demais meninos, avante. E a Carla Caran diz que é uma alegria muito grande ver concretamente a manifestação de mudança
e de ação efetiva dos garotos homens que se tornaram inspirador, lindeza. E no encontro assim, reencontrar, mesmo que virtualmente, pessoas lindas e queridas. Beijo grande e parabéns para todos. Bom, passamos então para uma rodada final, né, já nos aproximando do final do nosso encontro na Sacada da Carmens, convidando Lucas, João Gabriel e o Matheus para apresentar as suas palavras finais, seja convite, o que vocês gostariam de ver acontecendo, convidar quem está nos acompanhando. Essa edição está sendo gravada, então depois ela estará disponível também no YouTube, as pessoas poderão escutá-los e acompanhá-los por lá, e também acompanhar principalmente o perfil no Instagram Primavera nos Dentes, primavera.nos.dentes, e acompanhar as postagens que estão sendo feitas, uma iniciativa recente que acontece com 3 cearenses, um atualmente residindo em São Paulo, 2 residindo em Fortaleza, pelo Instagram, na proposição desse projeto de engajamento social de todos e todas. Lucas, a palavra é tua, final. Bom, acho que, primeiro de tudo, né, agradecer a oportunidade de a gente vir aqui falar diante de várias pessoas que a gente conhece, que fazem parte da nossa, fazem e fizeram parte da nossa vida. É sempre muito gratificante a gente poder não só fazer o projeto por fazer, mas saber que existem pessoas que estão dispostas a ouvir, estão dispostas a discutir sobre, que é uma coisa que a gente traz para a pauta, traz para o que está sendo discutido, né? E isso, a meu ver, é muito importante. Em relação a convite, fica aí sempre o convite de seguir a página, de acompanhar as nossas publicações. A gente faz 3 vezes na semana, agora eu esqueci, terça, quinta e sábado. E mais tarde, inclusive, já vai sair outra, então todo mundo super bem-vindo, tanto a acompanhar quanto a sugerir coisas, sugerir material para a gente, sugerir temas, sugerir grupos, o que for, assim, por mais que a gente tenha boas intenções, tem muita coisa que a gente não conhece ainda, então é bom a gente contar com a pluralidade de todo mundo que esteja disposto a ajudar. E acho que é isso. No mais, agradecer de novo a iniciativa da Carmens, que é uma iniciativa muito legal. Assim, acho que é mais assim, uma questão de agradecer mesmo, porque se vocês tiveram interesse em trazer a gente para conversar aqui hoje, se a gente teve uma conversa super legal aqui hoje, foi porque tem alguma coisa que vale a pena ser discutida, tem alguma coisa que vale a pena trabalhar, e é por isso que a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. Se os meninos quiserem me complementar, por favor. E não tenho dúvida sobre a iniciativa de vocês, a relevância dela é de grande importância, realmente. João Gabriel. Bom, eu queria reforçar o agradecimento pelo convite e ressaltar o que o Lucas falou de mandar, vocês, sempre que alguém tiver alguma sugestão, mande, tipo, a gente sempre está querendo pensar em novos temas para abordar e, tipo, principalmente na parte de doação e de ação, a gente vai muitas vezes na base da pesquisa do Google, vamos ver se a gente encontra uma ONG interessante. Se tiver alguma ONG que não esteja no Google, que a gente não seja fácil de encontrar, e que alguém saiba, é muito importante que as pessoas vá e falem para a gente poder falar esse tipo de coisa também. E aí, enfim, para isso, nossa caixa de mensagem no Instagram está sempre aberta. E é isso, se inscreva no canal, ative o sininho. Cadê? Obrigado, João Gabriel. Matheus. Eu entrei no meio do caminho, né? Comecei a participar já com o barco andando, mas no mais é só agradecer mesmo. É muito gratificante saber de um projeto tão massa que eu não conhecia e saber que esse projeto massa se interessou na gente e tá junto em seguir trazendo discussões massas assim para todo mundo.
e pensar em alternativas de modo de ação e essas coisas. No mais, agradeço demais e espero poder participar outras vezes também. Bom, a gente precisa realmente de confluência de ações. É isso que uma comunidade de ações, como é a Carmen, né, ou a Carmens, encontrou o Primavera nos Dentes e encontra em vocês essa juventude, essa vontade de transformar, mesmo sem saber o que imediatamente, mas se engaja, se mobiliza para promover transformações. Então, muito obrigado, João Gabriel, Lucas e Matheus. Obrigado a cada um e cada um de vocês que nos acompanhou nessa edição, e a próxima acontece daqui a 15 dias, no dia 29 de agosto. Bom fim de tarde e até breve. Obrigado.